Olá, bem-vindos ao canal Orvalho em Gotas, o nosso espaço de louvor, adoração e estudo da Palavra de Deus. Hoje, dia 1º de janeiro de 2021, iniciaremos mais uma série de estudos. Como sempre, todo estudo precisa ser dirigido, ser guiado pelo Espírito Santo. E para a gente ter essa relação com o Espírito Santo, nós precisamos iniciar o nosso estudo com oração. E por isso eu te convido a orar comigo. Pai Celeste, de amor e de bondade, louvado, exaltado, santificado é o teu nome. Iniciamos, Senhor, hoje, no primeiro dia do ano de 2021, mais uma série de estudos da Tua Palavra. Peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre a minha vida, guiar as minhas palavras, instruir tudo o que eu preciso passar para os nossos amigos. Senhor, transmita a Tua paz, a Tua glória, Senhor, neste momento. Que não seja eu, Giane, falando com as minhas próprias palavras, o meu achismo, o que eu penso que é certo. Não, Pai, mas o que a Tua palavra tem para nos ensinar. Aquilo, Senhor, que vem do mais profundo da Tua alma e do Teu coração. Peço, Senhor, seja com cada um de nós. Amplie a nossa mente para que possamos receber mais e mais desse alimento que é a Tua palavra. Conduza-nos, Senhor, em todo esse estudo e abençoe, Senhor, cada amigo que está participando e assistindo esse vídeo. Que não seja só mais um vídeo, mas que haja, Senhor, o poder da Tua palavra sobre a vida de cada um. Abençoa, Senhor, é o que eu te peço, em o nome de Jesus, e eu já te agradeço. Amém. Vamos iniciar com um estudo sobre oração. Nós, o ano passado, estudamos sobre Provérbios e quão importante é desenvolver um relacionamento com Deus. E para se ter um relacionamento com Deus, qual que seria a rede social de Deus? Como que nós alcançamos o coração de Deus? A palavra diz que a oração é o nosso meio de comunicação com Deus. Ali é o telefone, é o WhatsApp, é o link. E é sobre isso que eu quero estudar com vocês. Todos nós conhecemos a famosa e a mais bela oração já feita, que foi a de Jesus. Em Lucas 11, os discípulos, após verem Jesus orando, eles estavam tão habituados a ver Jesus sempre orando, eles falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Mas, quando vamos para o mesmo texto sobre a oração do Pai Nosso, em Mateus 6, nós vemos que Deus deixou ali, Jesus deixou algumas orientações. Então, ao invés de começarmos direto a falar da oração do Pai Nosso, a gente precisa voltar um pouquinho e ler Mateus 6. Para a gente entender um pouquinho mais profundamente sobre o contexto, em Mateus 5 existe o famoso Sermão da Montanha. E o Mateus 6, ele é continuação desse momento em que Jesus está ensinando o povo. E ali Jesus deixa algumas regras. Mateus 5, Jesus já vem trazendo algumas regras, alguns ensinamentos sobre certas posturas que nós devemos ter. Dele fala também ali sobre as bem-aventuranças. Mas um pouquinho antes, quando se trata de oração, em Mateus 6, nós vemos o seguinte. Vamos ler aqui. Mateus 6, verso 5. Quando vocês orarem,
Não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo isso a vocês e é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai que não pode ser visto. O seu Pai que vê o que você faz em segredo lhe dará a recompensa. Veja bem, Jesus está falando aqui de pessoas que faziam orações de forma pública, expostas, com o único objetivo de serem vistas. Hoje, com as redes sociais e essa necessidade do like, de ter seguidores, a necessidade de ser visto também acontece. E muitas vezes nós corremos o risco, sim, de estar falando da palavra de Deus ou até mesmo fazendo algumas orações, não com o objetivo de abençoar o outro, mas com o objetivo de ser visto. E para isso nós temos que ter muito cuidado quando nós estamos falando sobre a palavra de Deus, sobre a oração. Nosso objetivo não pode nunca ser próprio, nesse sentido de querer ser visto, ter reconhecimento. No começo do nosso canal eu falava muito aquilo que os mentores sobre redes sociais falam. Compartilhe, deixe seu like, divida com os amigos. Mas eu pensei, esse canal aqui não é para nós termos uma grande rede social ou sermos vistos. Não, esse canal ele foi criado para falarmos sobre a palavra de Deus. E se for para esse canal ser visto, eu não vou precisar pedir para que você compartilhe, pois a palavra de Deus irá fazer com que você queira compartilhar, porque isso vai transbordar em você e você vai querer levar isso para os seus amigos, porque você vai querer que os seus amigos recebam mais da porção da palavra de Deus. Então eu não posso ser hipócrita e falar que eu não quero que o vídeo seja visto. Quero sim, mas não para me beneficiar. Não é essa a intenção. A minha intenção é sim falar da palavra de Deus e ajudar mais e mais pessoas a desenvolverem um relacionamento com Deus. E por isso que eu parei de pedir para você curtir, de pedir para você comentar e de pedir para você compartilhar. Eu desejo que a palavra de Deus alcance os corações. Eu desejo que cada pessoa que assiste esse vídeo seja alcançado pelo amor de Deus, que desenvolva um relacionamento de amor e de intimidade com Deus. E é justamente essa orientação que Jesus está dando aqui em Mateus 6. A necessidade de você ter o seu momento íntimo fechado no seu quarto. O quarto, ele passa justamente essa referência de particular, íntimo, união, relacionamento. E é por isso que esse é o meu desejo, que a gente que eu possa ser instrumento na mão de Deus e te ajudar a caminhar mais profundamente num relacionamento com Deus. Quero deixar aqui um alerta. Quando Jesus fala aqui no início do verso 5, que não é para orar nas sinagogas, ali ele estava falando sobre orar de forma expositiva, em que a pessoa se expõe com a intenção, presta bem atenção nisso, com a intenção de ser visto.
Isso não significa que quando nós estamos na igreja, quando nós estamos no templo, quando nós estamos em grupo reunidos na presença de Deus, nós não vamos orar. Pelo contrário, a oração, ela também é para adoração. E quando nós nos reunimos na presença de Deus, nós estamos ali em adoração, louvando, exaltando, glorificando ao nome de Deus. Então, não leve ao pé da letra esse texto falando, não podemos nos reunir e orar. Não. Não é isso que Jesus está falando. Não é essa orientação que ele está falando. Ele está falando para não usarmos de forma indigna a oração, o ato de orar. Temos que ter cuidado com isso. Nós não podemos ser somente exibicionistas. Queremos sim. Temos que entender um detalhe importantíssimo. A oração, ela é para adoração, gratidão, santificação pessoal, relacionamento e intimidade com Deus e súplica. Tudo isso faz parte do processo da oração. Então nós não podemos pegar um texto aqui e isolá-lo e criarmos uma doutrina em cima disso. Deus condena, porque a própria palavra de Deus fala que nós não podemos tirar nenhum pingo de um i, nenhuma vírgula. Voltando, Jesus aqui está ensinando a importância da oração reservada para o desenvolvimento da nossa intimidade com Deus. Um relacionamento sincero, um relacionamento puro. Tem orações que são para ser vistas, porque muitas pessoas precisam receber uma oração, precisam de uma palavra de ânimo, precisam receber a unção do Espírito Santo. Essa oração é a oração de súplica, e é pelos irmãos que nós oramos e intercedemos. Mas a nossa, quando estamos reunidos em um pequeno grupo, na célula, na igreja, nós estamos entregando a Deus a nossa oração de adoração. Mas também, quando a gente está na intimidade, no nosso relacionamento com Deus, a gente vai lá para o secreto, chora tudo o que precisa chorar, compartilha com Ele tudo o que precisa compartilhar. Eu tenho por costume e gosto muito dessa forma. Vou até pegar aqui para vocês verem. Minha agendinha de oração. Aliás, se tem folha em branco, lá estou eu escrevendo. Eu gosto de escrever a minha oração como uma carta para Deus. Uma carta de intimidade, contando para Ele os meus segredos, as minhas dores, as minhas inseguranças, muitas vezes as minhas alegrias, aquilo que eu sonho, que eu gostaria de viver. Então, eu sugiro para você, faça uma agenda de oração, faça um caderno de oração. Um caderno de oração, quando você pega e vai ver o que você já escreveu para Deus, ou como foi o seu relacionamento com Ele, você vai ver que Deus ouviu cada uma das suas palavras, que Ele prestou atenção em você. Muitas vezes a gente fica, será que Deus atendeu a minha oração? Porque nós esquecemos, a vida ela é tão corrida, ela é tão agitada, que nós esquecemos o que passou. Quais foram as aflições? Você lembra qual foi os seus problemas ou as suas alegrias do início de 2020, antes de estourar a famosa pandemia?
Você lembra como era a sua vida naqueles dias? O que estava acontecendo ali? A pandemia foi algo que marcou a nossa vida e parece que só existiu isso no ano passado. Mas e as outras coisas? Como foram os seus dias? Quando você escreve, quando você anota as suas orações, quando você conversa com Deus, você tem aqui uma retrospectiva de tudo que você estava passando e tudo que Deus te ajudou a viver. As alegrias que você teve, as respostas que você mais clamou. Você vai ver a poderosa mão de Deus agindo na sua vida. Você vai ver um desenvolvimento do seu relacionamento com Deus. Então eu quero deixar aqui essa sugestão para que além do seu quarto, você possa ter também o seu diário de oração. Por fim, nosso objetivo aqui é, como eu disse na oração inicial, que nós desenvolvamos, será que está certa essa palavra? Que a gente tenha mais e mais relacionamento profundo com Deus. Que a gente possa crescer, evoluir e nos aprofundarmos numa intimidade de amor com Deus. E para isso, essa série é sobre oração. Vou falar sobre vários temas de oração. Vou falar sim do Pai Nosso. E a estrutura que Jesus ensinou sobre o Pai Nosso para nós. Mas também quero poder trazer para você oração de grandes homens da palavra de Deus. Orações que mudaram a história, por exemplo, do povo de Israel. Orações em que Deus respondeu ali, instantaneamente. Que abençoaram não somente aquelas pessoas naquele tempo, mas que tem abençoado a nossa vida através deles até hoje. E que esse vídeo seja somente o primeiro de uma série de adoração a Deus, de uma série de intimidade com Deus, de uma série de orações na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Amém?